Olá, internautas, seja bem-vindo ao podcast Canaã Notícia. Hoje um programa especial, vamos falar do Dia da Consciência Negra, que é 20 de novembro. E hoje recebendo dois convidados especialíssimos aqui no nosso programa. Eu honestamente estou emocionado em estar com dois ilustres convidados aqui no nosso programa. O primeiro é o Mário Aranha. O Mário é mineiro de Pouso Alegre, lá das Minas Gerais. É escritor, ex-jogador de futebol, jogou na Ponte Preta, Atlético Mineiro, Santos, Palmeiras, é campeão mineiro, campeão paulista, campeão da Copa Libertadores da América e campeão da Copa do Brasil. Outro convidado é o Lucas de Trento. O Lucas é da Terra dos Marechais, é lá das Alagoas, é de Maceió, é escritor, é realizador cinematográfico e produtor cultural pela primeira vez aqui no Pará. Eu vou iniciar pelo Aranha. Aranha, é um prazer tê-lo aqui no nosso programa. Eu quero te falar da minha alegria em ter você aqui hoje, programa em comemoração ao Dia da Consciência Negra, e você que é um defensor da causa, abrilhantando o nosso programa hoje aqui nesse Dia da Consciência Negra. Para mim é um momento muito especial, né? Agradeço o convite, o espaço, a oportunidade. Não existe, pelo menos na minha maneira de pensar, não existe uma maneira de resolver um problema a não ser falando sobre ele, né? Então, sempre que a gente tem um espaço, a oportunidade de conversar sobre esses assuntos, é muito importante. Então, já fico aqui, já deixo aqui o agradecimento. Lucas, seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado. Bom, como você falou, né, primeira vez aqui no Pará e participando da feira literária. Acho que foi uma experiência muito legal essa conversa com o Aranha, né? Então, como ele fala, a importância de nomear, né? De dar nome às coisas, inclusive os problemas, até as soluções deles. Então, acho que é uma maneira poderosa da gente conseguir lidar com isso, superar algumas coisas e reforçar a nossa imaginação, a nossa criatividade, né? Então, agradeço o convite de estar aqui conversando um pouco sobre isso com vocês. Contamos com a participação do jornalista José Reis, que já é nosso sócio aqui no programa Canaã Notícias. Agora ficou por conta da sua conta, né? Agora passou a caneta. É um prazer, né? Uma honra receber o Aranha aqui. A gente já estava batendo papo aqui sobre futebol, né? Antes da gente ir para o ar, contando um pouquinho só, né? As histórias, né, Aranha? Futebol, eu gosto muito do futebol, do esporte em si, é uma área realmente que soma muito com a sociedade brasileira, eu acho muito legal. O Lucas, eu também já conversei aqui um pouquinho com ele, já estou aqui com as duas publicações dele, pesquisei, dei uma pesquisadinha lá, foi rápido, mas eu pesquisei, viu, Lucas? Já vi lá que você está fazendo uma produção que chama Samuel Foi ao Trabalho, né? E daqui a pouco a gente vai conversar um pouco melhor sobre isso. Sejam bem-vindos ao Pará, sejam bem-vindos a Canaã dos Carajás. Você é a primeira vez, dá uma passadinha na feira lá para tomar o açaí, açaí com tapioca. O Aranha já tem essa experiência do açaí, né, Aranha? Tem uma experiência boa e ruim também, né? Olha. Que eu gostei tanto que já exagerei, quase fiquei fora de jogo já. Queremos agradecer a secretária Roselma Feitosa, que possibilitou essa vinda do Aranha e do Ajudou na Lucas, articulação, ela saiu com aquela missão, né? Saiu com aquela missão e viabilizou a vinda aqui dos nossos convidados. Aranha, como aconteceu a transição do campo para os livros? Foi muito tranquilo, porque mesmo quando jogava, antes de jogar, eu já era um militante, eu já era uma pessoa interessada pela causa, pelo assunto, então eu tinha boas amizades que se interessavam por essa pauta, e eu sempre, ao longo da minha carreira, sempre visitei casa de menor infrator, ONG, colégio, escolinha, alertando sobre certos riscos, sobre o racismo estrutural, sobre essas coisas. Então, isso acompanhou a minha carreira inteira, né? E eu já estava preparado para o pós-carreira só da sequência nisso, né? Eu só não fazia trabalhando, né? Isso, eu só não fazia de maneira profissional, como eu faço hoje. Hoje eu sou contratado por empresas, né, para poder lá desenvolver um trabalho. Roda o Brasil inteiro. Roda o Brasil inteiro, então eu não imaginava que eu fosse escrever um livro. Algumas coisas foram acontecendo no decorrer da carreira. E, infelizmente, o episódio da Arena do Grêmio acabou me dando um espaço na imprensa, na mídia, muito grande
para falar sobre um assunto que eu já falava e conhecia muito bem. Você sofria na própria pele. Sim, e tinha estudado também sobre isso. Então, quando eu tive um espaço para falar sobre uma questão que eu já dominava, as pessoas começaram a se surpreender. Um jogador de futebol tendo outros tipos de conhecimento a não ser de futebol, né? E quanto mais eu falava, mais espaço, mais portas se abriam. E a mídia repercutiu muito esse Sim. caso do Grêmio lá, né? Principalmente porque eu não tinha uma frase decorada, não pegou uma pessoa qualquer despreparada. Eu sei o porquê das coisas, o porquê de tudo, né? Sei explicar como as coisas aconteceram, por que aconteceram. Então isso gera conteúdo e as pessoas foram se interessando. Então, quando eu decidi parar em 2018, foi muito natural, muito tranquilo, assim, porque eu já estava, de certa forma, já nesse processo de transição há alguns anos. Aranha, e quando jovem, você já tinha essa consciência antirracista? Não entendi. Quando você era jovem? Sim. Desde a sua juventude, Aham. você já tinha essa consciência antirracista? Desde os meus 14 anos. O que te despertou? Que falou, opa, eu tenho que Sim. andar por aqui. Eu lembro que eu fui num casamento de um parente, e quase todos ali, praticamente todos eram negros, e de repente estava tocando uma música e eu via que ninguém dançava nessa música. O pessoal só balançava a cabeça, e um olhava pro outro e concordava, e sabe? E eu falei, pô, eu acho que não é música, eu acho que o cara tá falando alguma coisa ali, deixa eu prestar Tá atenção. errado. Era um rap. Aham. E ele falava sobre racismo, sobre as pessoas pobres que não tinham voz, as pessoas negras que não tinham voz. E estava todo mundo, naquele momento, eu entendi que eles estavam refletindo o que o cara estava dizendo. Uhum. E aí eu me interessei por aquele estilo de música e comecei a ouvir cada vez mais, procurar saber, procurar entender. E comecei a me aproximar de pessoas que gostavam também disso. E eram pessoas que liam, que conheciam a história do Brasil. Uhum. E aí, desde então, eu fui adquirindo conhecimento cada vez mais e continuei a minha vida toda. Legal. Lucas, e o negro hoje na sociedade, como é que você vê? A gente observa episódios recentes, como aconteceu no Rio, aconteceu com o seu Jorge. Até quando nós vamos ter esses problemas de racismo aqui no Brasil? Eu acho que a questão do racismo, ela está muito associada, né? Questões econômicas também. Então, é algo que, enfim, não vai mudar apenas em relação ao comportamento das pessoas. Então, tem que se mudar a estrutura das coisas. E é uma estrutura política, uma estrutura econômica. Isso então, passa pela educação também? Lucas? passa também. Até porque, muitas vezes, né, o Aranha tem mais experiência nessa questão das escolas, mas muitas vezes as escolas se afastam, né, de debater questões de racismo com mais profundidade, assim. Então, às vezes a gente vê discussões rasas mesmo, né. Acho que a questão é de estar cada vez mais se aprofundando no assunto, ouvindo as pessoas que estudam nas suas várias frentes, né, porque essa questão do pensamento negro, da intelectualidade negra, ela não está só dentro da academia, dentro de um livro, de uma forma mais clássica, né? Mas é na música, né? É nos espaços religiosos, né? É na rua. Então, a gente consegue estar em vários lugares e sempre com firmeza, enfim, expondo nossa visão de mundo, nosso desejo de futuro, né? Então, acho que por esse caminho a gente consegue, enfim, um avanço, uma independência maior. Acho que essa que é a chave também. Porque não é simplesmente uma questão de acabar com o racismo, ter um desejo de terminar os problemas, mas de, primeiramente, ter a nossa independência, né? A independência financeira, independência para construir nossas artes, nossos negócios, né? Nosso modo de vida. Aranha, aqui no município de Canaã dos Carajás, a Secretaria de Educação, que é comandada pela Roselma Feitosa, que você teve o prazer de conhecer, tem uma matéria específica sobre essa questão racial nas escolas do município. Como é que você vê esse tipo de... que é coisa rara, nem todas as escolas debatem esse tema. É muito importante, porque as armadilhas que foram criadas para as pessoas negras, para manter aquele sistema, aquela pirâmide da época da escravidão, porque, veja bem, na época da escravidão, vou falar um número fictício aqui, vamos dizer que tinha 500 mil pessoas negras no Brasil, porque o negro não era considerado ser humano, certo? Quando vem a abolição,
o Brasil passa a ter 1,5 milhão, quer dizer, 1 milhão de pessoas negras. E aí, como aquela pequena parcela da população vai continuar dominando todo o resto e lucrando, fazendo com que as pessoas continuassem trabalhando e trazendo dinheiro para elas? Aí você fala, mas isso ficou lá na escravidão. E eu provo que não. E aí eu faço uma pergunta para as pessoas refletirem. Em qual momento, quando a gente recebe o nosso salário, a gente coloca esse dinheiro na mão de uma pessoa negra? Quando vai comprar um carro? É o dono da loja de carro? É o dono da farmácia? É o dono da padaria? Da loja no shopping? É o médico? Em qual momento? E é uma pergunta interessante para a gente refletir, né, Aranha? Muito interessante. As pessoas vão pensar, e eu já adianto já. Talvez uma esmola na rua ou um manobrista. Entende? Então, assim, tanto tempo depois da escravidão, depois disso, eles conseguiram, de alguma forma, manter esse sistema. Como? Barrando a educação. O negro foi proibido por lei de estudar, proibido por lei de adquirir imóveis, terras, enquanto as pessoas que não eram negras, elas tinham bolsa, cota para estudar de graça, poderiam ter empréstimos, financiamentos, e isso foi distanciando, afastando um grupo do outro. E então a educação é fundamental nesse modelo de transformação, porque a gente precisa de exemplos para a gente poder se espelhar e correr atrás. Eu quero ser igual aquela pessoa, e às vezes você ultrapassa aquela pessoa. Você fica maior do que o seu ídolo. Com o trabalho, com o conhecimento, né, que adquire, né? Então, assim, é difícil você inventar uma coisa. Então, normalmente a gente usa referências. A gente está hoje aqui num podcast é porque vocês viram alguém fazendo e falaram, não, temos competência para fazer um negócio legal ou melhor do que esse. Muito Verdade. bem. E é isso que é o meu livro, é o trabalho que eu faço. Trazer essas grandes referências da época da escravidão, que era o pior momento para ser negro no Brasil, era a época da escravidão. Tinha médico, engenheiro, advogado, tinha de tudo. E por Mas que a não gente não vê esse pessoal hoje com naturalidade, né? Uhum. Verdade. Aranha, o Exército Brasileiro fez agora em 2022 200 anos. E durante 2 séculos nós temos apenas 11 generais negros, dentre os quais só um na ativa, que é o general André Luiz, que é comandante da 10ª Brigada de Infantaria Motorizada. Até quando nós vamos ficar sem ocupar esse espaço? Então, Em 200 anos só tem 11 generais negros, só passaram 11 pelo Exército. Porque nós conseguimos romper várias barreiras, né? O esporte, principalmente o futebol, a origem do futebol é extremamente racista. O futebol chegou no Brasil para ser praticado só por pessoas brancas e ricas. Pessoas brancas e pobres não era para jogar futebol também. Negro nem pensar, que tinha que ser associado ao clube. Certo? Então, nada foi pensado para a população negra aqui. Mas o negro conseguiu vencer essa barreira e jogar futebol. E aí, vencer, No né? futebol isso. venceu essa barreira, né? Em vários outros esportes e na vida. Porém, eles construíram uma barreira, que essa é a mais difícil da gente romper, que é aquela semente que foi plantada, a ideia que foi plantada, que o negro ele é inferior intelectualmente. Ele é difícil, ele não consegue aprender, estudar. Quer dizer, o cara proíbe você de estudar, proíbe o seu bisavô de estudar, ele é analfabeto, não sabe nada. E aí, como que esse avô vai cobrar o estudo do filho? Entende? Como é que ele vai cobrar lá atrás o estudo, chega com a tarefinha em casa e não sabe explicar? E aí isso vem vindo de geração em geração, então a gente vem melhorando a cada passo. Normalmente a gente estudou um Bem pouco... lentamente, né? Normalmente nós estudamos um pouco mais do que os nossos pais. Uhum. Então a gente vem devagarzinho, enquanto lá atrás eles já estão lá formando os deles. Então, assim, é muito importante o processo de educação, de ocupar os espaços, porque vão dizer que o negro não está no exército, nos cargos mais altos, porque eles não têm competência. Mas o que precisa para ter competência? Precisa ter estudado. Tá. Não Então deixar vamos eles deixar a estudarem. galera estudar, deixa os filhos estudarem, né, para uma geração futura. Posso fazer uma pergunta aqui? Lucas, o só um minutinho, Lucas, para aproveitar aqui a questão de cotas raciais. Como é que você vê isso aí na universidade? Consegue fazer um reparo de tudo aquilo que o Aranha comentou? Eu acho que as cotas, elas são um passo inicial, né? Já que, bom, a universidade pública, ela na verdade não deveria nem ter competição, né? Mas a gente não tem um número também de universidades suficiente para isso, mas deveria ser aberto para todo mundo mesmo, de fato. Porque a competição, enfim, nem sempre a competição é boa, assim.
e, Leal. né? Porque muita gente que não passa no Enem é muita gente boa, inteligente, interessante, esforçada e não passa. Às vezes você vai fazer uma prova e naquele momento você fica nervoso. A prova não é quem você é, não é a sua inteligência, você responder uma prova. Então são questões pontuais. Né? Por isso que, assim, no mundo ideal, a universidade era para todo mundo, pô. Rico, pobre, todo mundo, ó, tá ali, toma seu espaço. Vai estudar. Né? Então, para que a gente consiga, pelo menos, almejar esse futuro, hoje a gente precisa nivelar, né? Eu entrei na universidade em 2015 e antes disso estudei no Instituto Federal, lá em Alagoas, né? Então eu já via as coisas diferentes, assim. Então já sou de uma geração em que a gente vê mais pessoas negras dentro da universidade. A depender do curso, até a maioria. Né? Mas ainda assim, mesmo na universidade pública, em cursos considerados que já têm um histórico de ser curso, né, entre aspas, de elite, então a gente vê menos. Então, cursos como Direito, né, Medicina. Então, mesmo lá na Universidade Federal de Alagoas, a UFAL, eu sou formado lá, então em determinados cursos a gente ainda vê. Inclusive questões até de fraudes. Eu sei na De questão cotas raciais, né? lá em Alagoas mesmo, né? Então, assim, a cota, ela é de fato essencial para que a gente consiga nivelar, romper preconceitos, não só, porque quando um aluno negro está lá, ele não só está nesse lugar que é direito dele estar lá, mas a gente já naturaliza esse corpo negro, indígena, né? Corpo trans, enfim, as pessoas dentro da universidade. Aranha, em 2011 eu vivi um momento ímpar na minha vida, que foi participar da cobertura jornalística da visita do presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, ao Brasil. Eu fazia parte da equipe de imprensa lá, credenciado pelo Itamaraty. E lá eu pude ver, acompanhou o Obama, a chegada dele lá no aeroporto, lá com Força Aérea 1, depois no Palácio do Planalto, no Itamaraty e no Brasil 21. Um centro de convenções que tem lá em Brasília. E pude ver a quantidade de negros na comitiva do Obama. Tanto no FBI, o pessoal da segurança dele, muita gente negra no FBI do Estado americano. O comandante do Força Aérea 1 era negro. Aquilo me deixou, assim, muito feliz. Então, os Estados Unidos, ele teve, eu não sei se foi renovado agora, mas ele teve esse processo das cotas, entende? Então, os negros tiveram a oportunidade de começar, de resgatar aquele processo que foi barrado lá atrás, que reflete hoje. Né? E quando as pessoas falam para mim, eu sou contra a cota, eu já sou bem direto. Eu falo, cara, então para mim você não é uma boa pessoa, porque você está mais preocupado se o negro deveria estudar ou não, do que com um cara que está deitado numa caixa de papelão na rua. Quer dizer que se o negro tivesse deitado lá, bebendo cachaça, drogado na rua, você não estava nem aí. Agora você quer se importar se ele está estudando ou não. Você tem que ficar feliz, a gente está tentando arrumar formas de trazer essa cultura do estudo para a população negra, para formar pessoas melhores, né, para evoluir o nosso país. Agora, se você não quer o negro na universidade, aonde ele vai estar? Entende? Porque eles não querem concorrência no mercado de trabalho. Danilo Andrade é nosso telespectador e pediu para te perguntar sobre essa questão da impunidade, sobre a questão racial. Se, por exemplo, o pessoal tem medo de atrasar a pensão alimentícia porque sabe que vai preso, mas não tem medo de xingar um negro porque sabe que a impunidade vai ficar impune. Eu queria que você respondesse essa pergunta do Danilo Andrade, que é nosso telespectador. Bom, é uma ótima pergunta. A gente precisa entender que o nosso país é um país adolescente, comparado a outros países que têm 2.000 anos, 3.000 anos antes de Cristo. Então, tem países que têm muitos anos, e o Brasil é um país adolescente. E todo adolescente ele é cheio de problemas. E é um período de resolver os problemas, né? Falar sobre o problema, debater. E é o que a gente está vivendo hoje, na política, na religião, na questão racial. Então, é normal que tenha erros, tenha excesso, ou então omissão em algum momento. Mas o que a gente não pode fazer é deixar de cobrar uma situação melhor, ou uma resolução daquele problema, né? Então, assim, deve ter punições, tem que ter punições para os racistas? Tem. Para quem comete injúria racial? Sim. Porém, a gente tem que ter muito cuidado para não errar a mão na medida, porque a pior coisa que tem para o ser humano é quando ele não tem nada a perder. Esse é o mais perigoso. Então, de repente, se eu cometo um ato racista contra alguém e por isso eu vou pegar 50 anos de cadeia, então eu já vou matar logo.
o ser humano já pensa assim. Você vê nos Estados Unidos, quando o cara sai para matar, ele já sai para matar de 15, de 20. Cara, eu vou matar um, já Eu vou, já vou, já vou pra matar cadeira um, já vou para elétrica. cadeira elétrica. Entende? O cuidado que a gente tem que ter em cima das punições, que ela tem que ser na medida certa, e isso, para acontecer isso, tem que ter um debate, tem que ter pessoas competentes para isso. Normalmente, quem está julgando os casos de racismo, quem julga as coisas relacionadas ao negro, são pessoas brancas, que não têm o mínimo de sensibilidade sobre o assunto. É o mesmo que nós quatro aqui estivéssemos debatendo aqui a dor do parto. A gente imagina, não tem a experiência, né? Estuda, mas a gente nunca vai saber realmente como é. Não tem a experiência, né? Exatamente. Então, isso que é o lugar de fala. Se eu vou debater uma questão LGBT, eu tenho que ter pessoas desse nível lá. Se eu vou debater sobre racismo, pessoas desse nível aqui. Então, quem debate leis são os advogados, os juízes. Quem fala sobre doenças, os médicos. Né? Para levar a experiência para o debate, né? Exatamente. Né? Então, em algumas situações, você tem que levar em consideração a vivência da pessoa. Juntamente com o estudo, com outras pessoas, entrar num consenso e falar, bom, isso aqui é o mais justo. Né? Eu vejo dessa forma. Lucas, e aí, quer falar alguma coisa sobre esse assunto? Eu acho que essa é uma questão que muitas vezes também, como aquilo que eu falei, vai para um debate raso, né, e tal. Mas se a partir do momento que a gente consegue naturalizar mais a questão do lugar de fala e democratizar mais o debate, então a gente consegue criar gerações futuras que já olham isso de outra maneira, né? Então, eu acho que é uma importância muito grande ter isso como base na educação mesmo, e já na alfabetização das crianças, já no nível inicial, que a gente já se naturalize esse abraçar o seu diferente, né? Eu acho que não é nem falar que nós somos todos iguais. Na verdade, é ver a diferença como algo positivo mesmo. E aí, você é diferente, então vamos dividir, vamos aprender juntos. E não querer que todo mundo seja uma coisa só. Acho que isso é um pensamento totalitário, né? Muito bem. Lucas, para a gente conhecer um pouco melhor, né, que o Aranha dispensa a apresentação. Campeão da Libertadores, espera aí, né? E aí, para a gente conhecer um pouco melhor, e aí voltando inclusive para essa questão do teu trabalho, quais são as referências que tu tem na tua arte, como é que elas influenciam o teu trabalho, que daqui a pouco a gente vai aprofundar um pouco mais mostrando teus livros. Sim, a gente conversou sobre isso lá na mesa, e uma referência grande para o meu trabalho assim, literário e do cinema também é a música, né? Acho que a música é muito, muito forte, assim. E aí vem a música negra mesmo, né? Tá até em destaque agora o Racionais MCs, tá até uma série em exibição que tá estourado, documentário. né? E eu assisti antes de vir para cá esse documentário. Assistiu já? E os Racionais é uma das principais referências. Assim. O Mano Brown, para mim, ele é um intelectual mesmo, um pensador, ele não é só um músico, né? Ele não tá ali só desenvolvendo o trabalho dele, mas também é um músico que tem muito conhecimento. Eu comecei a ler aqui alguma coisa do teu livro, tinha lá uma parte que tu entrava no busão e alguma coisa assim, não sei se tu lembra esse trecho, porque eu estava no computador lá, né? E quando abriu já estava nessa parte. E aí o estilo que tu tá escrevendo lá, para mim que eu estava ouvindo alguma coisa do Racionais MCs. Sim, então, tem essa cadência, né? Porque a música negra ela é muito rica e justamente pelo ritmo, pela cadência, pelo compasso, descompasso. Então, essa malandragem que a gente aprende na música, né? Então, de Bezerra da Silva, Racionais, até porque Bezerra da Silva é um rapper, né? Antes de ter rap, ele já era um rapper também. Então, eu gosto de colocar isso até na poesia, que não é bem uma história, né? Um poema, mas até nos contos, então no texto mais narrativo. Colocar essa velocidade da música, né? Colocar essa ginga da música negra. No livro, pelo menos o trechinho lá que você retrata bem isso que tu tá falando. E o cotidiano lá da tua cidade de Maceió, como é que entra na história? Eu sempre estou falando de Maceió em todos os livros, né? E... Eu abri aqui, tava o título aqui, o Mercadinho da Esquina, né? Uma coisa assim. Verdade. Tem muitos contos aí que são textos que são a minha rua, assim, a Casa de Esquina, o Mercadinho Araújo e tal. Só que eu gosto de colocar essa relação que eu tenho com Maceió e com Alagoas, a relação de amor e ódio, assim.
Aí explique, se explique. Não, porque, velho, Maceió é muito conservadora, assim. Alagoas e Maceió é uma cidade do Nordeste que é muito conservadora, assim. Então, questões de racismo, questões estruturais de classe e tal. Então é tudo muito concentrado, né? Então a gente vê problemas de cidades maiores lá, só que concentradinho. Então eu gosto de colocar isso, questão da violência, questão de racismo, né? Então não é glorificando, eu comento a cidade sem glorificar. Eu comento de fato a doideira, assim, que é viver ali. Do jeito que né? tu vê a tua experiência, né? Isso. Agora bora mostrar, né? Aproveitar e mostrar, Lucas. Olha aqui, esse aqui é o mais recente, né? É o show, o Lucas vai falar um pouquinho. Eu já observei aqui que tem aqui uns selos, né, de premiação. O Lucas é um escritor muito premiado. Esse aqui, cara, esqueci meus óculos, olha. Né? Prêmio Delfos de Literatura, depois tu vai falar um pouco aqui. Sim. E o outro é semifinalista Oceanos 2021. Esse aqui foi 2019, né, Lucas? E esse aqui é o mais recente, né, o show. E Os Meninos Iam Pretos Porque Iam. São as duas obras. E aí, na minha pesquisa sobre o Lucas também, descobri que ele está também fazendo uma produção, que ele dá os passeios dele lá pelo cinema, né? Está também fazendo um trabalho lá com o título Samuel Foi ao Trabalho. Dá uma resumida nessas tuas obras que eu estou apresentando aqui, Lucas, por favor. Então, esses livros partem dessa minha vivência em Maceió, né? Dessa minha experiência. Inclusive o Show, esses contos que se passam no ônibus, muitos deles eu escrevi dentro do ônibus mesmo, com celular, né? Bota ali no Google Docs e tal. Então, ouvir o pessoal falando, fofocando, então já foi captando colocava tudo. Também. Então, gosto muito de como se faz no rap, esse samplear uma música, né? Então, você pega uma música, um vinil antigo e pega aquele pedaço da música e bota no compasso do rap. O velho trabalho do DJ. Trabalho do DJ. Gosto de fazer isso também, mas com os elementos da minha cidade, né? E até questões que, às vezes, o que eu escrevo até acontece. E teve um caso, tem o segundo conto daqui do show que se chama Santa. Então tem uma mulher e ela tá dentro do ônibus cheio, lotado, indo pro trabalho, calor, aquela coisa toda, desconforto. Aquela agonia. E aí passa por uma praça e tem uma mancha de sangue, né? E aí um jovem foi assassinado lá, ela fica com raiva daquilo, ela desce no ponto de ônibus e nessa praça tem uma santa, né? Que é o normal, a gente costuma ver. E aí ela quebra essa santa, ela tem um ataque assim, ela quebra essa santa e vai embora. E aí depois de um tempo aconteceu isso lá, na mesma praça que eu escrevi. Eu disse, nossa, não queria que acontecesse isso não, mas aconteceu. Às vezes até a ordem, né? Então a ordem da realidade com a ficção parece que se mistura, porque nesses livros eu gosto de fato, de abordar esse cotidiano, seja no conto ou até na poesia também. Só uma até pro Aranha. Tu já conhecia o Lucas e o trabalho dele, Aranha? Não, fiquei conhecendo agora, já virei fã já. Olha, pronto. Aranha, em 2002, eu cobri em Belém a Copa dos Campeões, quando o Palmeiras disputou. O Marcos tinha voltado do Mundial, campeão, muito assediado, e fiquei hospedado no mesmo hotel com a delegação do Palmeiras, o Hotel Hilton, lá em Belém. Como o Palmeiras só ia treinar à tarde, eu ia para o Mangueirão para o treino só à tarde, eu aproveitei a manhã para sair, para dar uma volta na cidade, no shopping, bater perna lá em Belém. Na saída do hotel, eu observei que tinha um grupo de adolescentes, todos fantasiados, vestidos lá de Palmeiras, e no meio deles só tinha um negro. Eu saí e observei os adolescentes querendo pegar autógrafo do Marcos. Aí fui para o shopping, bati perna, voltei, depois almocei pelo shopping, voltei já uma hora, quase na hora de seguir para o treino com o Palmeiras. E todos tinham entrado, menos o negro. Aí eu voltei e digo, o que tu está fazendo aqui? Não, a segurança não deixou eu entrar. Digo, não deixou? Eu disse, não, depois você vai entrar comigo. Você vai me levar? Eu digo, vou te levar. Aí quando eu entrei dentro do hotel, que dei 3 passos, a segurança veio para cima de mim, tentando me impedir. Digo, olha, eu sou hóspede, você vai me impedir de eu entrar onde estou hospedado? Chama o gerente. Aí pedi para chamar o gerente, criei uma confusão lá muito grande. Aí logo um lariei. Aí o adolescente ficou lá, sentado. Logo em seguida o Palmeiras desceu dos apartamentos do atleta, né, para ir para o estádio. Ele pegou autógrafo, foi uma festa. É difícil a coisa, né? Ou seja, todos os brancos entraram e só deixaram o adolescente Mais negro. um caso de racismo no Brasil, pois né, Carlos Magno? Não é fácil, né, Aranha? Não, mas o mais importante nessa história
que você contou foi o seu posicionamento. Entende? Porque vamos ter que, infelizmente, conviver para o resto das nossas vidas, muitas e muitas gerações, com esse problema. A gente pode minimizar esses casos. E a sua atitude foi tão importante em qual sentido? De criar um desconforto para o racista ou para um sistema racista que existia ali No hotel. no hotel. Então, talvez depois da sua atitude, eles entenderam que eles poderiam ter um problema muito sério se fosse com uma outra pessoa e mudaram a maneira de abordar as pessoas. Então, às vezes, uma atitude nossa antirracista pode mudar um sistema grande naquele lugar, mudar uma cultura. Porque o racista, para ele se manifestar, para ele chamar alguém de macaco, para ele ter uma atitude racista, ele precisa de duas coisas. Primeiro, se sentir seguro, em segurança, né? E depois confortável. Você imagina só como que a gente traz para a nossa realidade para entender isso, Aranha. Imagina só, num jogo, num Bavi, lá em Salvador, com 40 mil negros no estádio, o cara se levantar para chamar alguém de macaco. Não vai fazer isso. Ele não vai se sentir seguro. Né? Certeza. Então, o racista ele precisa desse ambiente seguro. E por que eu digo confortável? Porque ele levanta e chama alguém de macaco e todo mundo que está em volta dele acha engraçado ou não faz nada. Então ele está confortável ali. Agora, se ele comete, todo mundo começa a vaiar, apontar o cara, criticar, ele fala, nossa, ele fica desconfortável. Ele não é para mim. Peraí, né? E aí é isso. A gente tem que ter... pô, não adianta só não ser racista. A pessoa tem que ser antirracista. Mas como ser antirracista? Não rir das piadas. Não concordar com certas atitudes. Demonstrar insatisfação com aquela situação. Isso é muito importante. Mas não é só aquela questão, opa, eu não sou racista, eu devo ser antirracista, Sim. que é outro nível, né, Aranha? Sim, porque o racismo, a gente pode transportar ele também para todo mundo. A gente pode colocar, por exemplo, o racismo na categoria do bullying. Muito bem. Entende? Então, a gente não sabe o dia de amanhã. Você, de repente, hoje tá zombando, fazendo piada de uma pessoa que tem uma deficiência, por exemplo, não tem um membro, um braço, mas a gente não sabe o dia de amanhã se vai sofrer um acidente doméstico, ou de moto, de carro, uma doença, vai ter que amputar o braço, e aí tá todo mundo liberado para te bater, para fazer piada da sua cara, para te zombar, ou de um filho nosso. Né? Verdade. Então, quando a gente começa a respeitar o ser humano de maneira geral, o racismo ele começa a ficar cada vez menor. Aranha, eu citei o exemplo do Exército, que durante 200 anos só teve 11 generais negros. Nós tivemos o Joaquim Barbosa, né, representando Sim. a Lá no nossa, Supremo, lá né? no Supremo Tribunal Federal. Né? Eu Sim. queria que você falasse um pouquinho do Joaquim Barbosa. É uma exceção, né? Lá no tribunal é uma exceção. É uma né? exceção, e como treinadores negros também, como goleiros negros também. A Como gente não treinadores, pode... verdade. Treinadores quase Sim. nem vem na minha cabeça agora aqui nesse Aqui momento. no Pará tem o Samuel Cândido, que já né? treinou o Paysandu, Remo, Sim. Tuna. Mas negro. pode ter certeza que os treinadores negros, eles enfrentam essa barreira da intelectualidade, Que é isso. sabe? E vão enxergar o treinador negro como inferior intelectualmente. Então, as barreiras... A gente precisa de formação, precisa do curso, de um diploma, para mostrar que, olha, não, como é que você quer falar que eu não tenho inteligência? Olha Olha aqui aqui. o meu currículo. Aí não tem como lutar contra isso. Uhum. Né? Então, assim, a gente precisa estar muito atento a essas questões, porque atrapalha o andamento do nosso país. Entende? A história do Brasil mostra que tudo que a gente tem hoje é porque teve um trabalho em conjunto de pessoas negras e pessoas não negras. Se você exclui a pessoa negra de ascender, de estar em certos lugares, provavelmente você vai ter um prejuízo nacional grande. Você vai deixar de ter, de repente, um grande prefeito, um grande presidente, um grande engenheiro que ia fazer uma obra, que ia resolver um problema seríssimo em um lugar, professores, em várias áreas. Né? Verdade. Legal. E aí, meu diretor, como é que estamos aí de tempo? Tá tudo tranquilo, tudo né? tranquilo. Então, Você quer falar um pouquinho do teu livro, Aranha? Olha, eu falo pouco do meu livro porque normalmente nas minhas falas já está o conteúdo do livro. Mas assim, o principal do meu livro é esse resgate de personagens grandiosos que venceram na vida e fizeram grandes
obras na história do Brasil, e o que eu fiz questão de linkar um com o outro, o que liga todos esses personagens, é que todos eles tiveram a oportunidade de estudar. Eles estudaram e aí eles fizeram coisas grandes. Que é o foco principal, né? Ah, já me perguntaram, Aranha, mas tem Zumbi dos Palmares aí no seu livro. Tem. O Zumbi foi criado na igreja até aos 14 anos, se não falha a memória agora, então ele teve instrução. Teve, verdade. Que aí, Entende? né, teve a oportunidade. Isso, e com o talento, a malandragem e tudo mais, por isso que o Quilombo dos Palmares durou 40 anos. As pessoas têm o péssimo hábito, e isso faz parte do racismo também, de achar que o negro é primitivo. Tudo que ele faz é primitivo, né? Então, as pessoas acham que o Quilombo dos Palmares era simplesmente uma aldeia, e eles ficavam lá, quando alguém chegava lá, eles começavam a jogar lança. Não. Era uma fortaleza, cheia de armadilhas, de posicionamentos. Eles tinham pessoas infiltradas na cidade, que se o exército fosse subir para atacar lá, ele precisaria se juntar primeiro. Era um trabalho de inteligência já, Sim. É verdade. E, Lucas, você que é lá das Alagoas, eu tenho uma tristeza. Eu morei em Aracaju por 2 anos e não conheci lá a Serra da Barriga, ó, ali tão próximo. Eu Tava tenho pertinho. assim, pertinho, né? Deixei de conhecer um símbolo da resistência negra. Sim. Bom, eu deixei de ir esse ano pra Serra, porque eu tô aqui com vocês. Olha, Mas eu Provavelmente. tava num evento, mais ou menos. Tava num evento, um Mostra Cinema Negro, e aí foi em Maceió, e o fechamento, né, ia ser lá na Serra. Mas uma coisa interessante é que a gente tem uma série de pesquisas também, e aí dentro da academia, mas também fora dela, que justamente querem se aprofundar na questão de Palmares, né? Lá em Maceió, lá na universidade, o acervo sobre o tombamento da Serra da Barriga fica numa salinha bem pequena, Isso. né? E sou amigo do professor e ele me mostra fitas cassete, me mostra fotos, né? Então fotos de Lélia Gonzalez lá em Palmares, né? Então a gente vê que eles têm pouco orçamento para isso, por exemplo. Então vê como os problemas são estruturais e gigantescos, né? Mas Palmares tem estudos que dizem que até antes de 1600 já tinha, né, já teve o início de Palmares ali e que ia do sul de Alagoas até, enfim, meados ali de Pernambuco, que eles tinham uma troca econômica muito forte. Então faziam até vinho de palmeira, né? E comercializavam esse vinho. Descobri isso lendo o professor Flávio Gomes de Barros, né? E também tem a Silva Runold Lara. Então tem uma série de obras, essa já de pesquisa acadêmica, mas que contam um pouco sobre essa história, né? E que junto com livros literários, livros educativos como o livro do Aranha e livros de poemas como o meu, então a gente está em várias frentes, mas para preencher essas lacunas, né? Que é a falta de história dentro da questão de Palmares. Aranha, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui no nosso podcast. Tenho certeza que você enriqueceu o nosso programa com seu conhecimento, a sua fala com relação a esse tema do negro no Brasil. Queria agradecer também a presença do Lucas, de Trento, pela primeira vez aqui em Canaã. O Aranha já esteve em Belém jogando lá pelo Palmeiras, pelo Santos. Ponte Preta. Ponte Preta. Eu queria te agradecer, Aranha, a tua presença aqui no nosso podcast. Você não botou nenhuma dificuldade para estar aqui com a gente. Obrigado mesmo. Eu que agradeço o convite, mais uma vez a oportunidade. Eu sei que é um assunto chato, delicado, mas é necessário, nesse momento é necessário. Se é chato para as pessoas que não são negras estar ouvindo isso, imagina para nós somos negros que tem que conviver com isso a vida inteira, né? Mais uma outra oportunidade, quem sabe a gente vem aqui para falar um pouco de futebol, de história, de coisa engraçada, né? De situações inusitadas, de futebol. de situações inusitadas. Então, assim, muito obrigado mesmo. Estou feliz em conhecer a estrutura aqui, muito bem feito, muito bem preparado, fui muito bem recebido. Acho que a gente conseguiu aqui bater um papo legal, dinâmico, né? Então, obrigado mesmo pelo convite. Lucas, obrigado por ter vindo. Valeu, gente. Uma honra e fiquei feliz com o convite, né? De sair do evento e já correr para cá. Muito legal a velocidade, a agilidade de vocês aí em fazer esse corre com a gente. Massa. Josélio. Obrigado mais uma vez, né, Carlos Magno? Obrigado, Aranha. Da próxima vez nós vamos falar mesmo de futebol, para você contar as histórias engraçadas. Essa do açaí aí que você passou mal, comeu demais. Lucas, obrigado também, né?
O Lucas ainda vai ficar por aqui em Canaã dos Carajás. Passa lá na feira, dá uma passadinha lá. Beleza. Né? Experimenta o açaí com, peixe com frito. tapioca e peixe frito, né? E é isso aí, muito obrigado. Sejam sempre bem-vindos aqui a Canaã dos Carajás. Legal. Meu diretor, obrigado aí, toda a equipe técnica. Vamos finalizando aqui mais um podcast Canaã Notícia. Obrigado.